Olá, seja bem-vindo ao canal Navegação Fluvial Sem Fronteira. Neste vídeo nós iremos estar tratando sobre o Código Civil segundo a teoria de risco e as atribuições do comandante a bordo de uma embarcação. Mas antes de nós mencionarmos ou discorrermos sobre esse material, convido a você que não é membro deste canal, que se inscreva neste canal, compartilhe a nossa página, dê o seu like, que será muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Certo? Então o comandante será aquele que detém o comando do navio, desempenhando funções de grande importância durante toda a expedição marítima. Pela multiplicidade e complexidade de suas funções, pode-se dizer que este possui o cargo de maior confiança a bordo do navio, vez que, sendo maior autoridade do navio, exercerá funções de direito público privado, fazendo valer a legislação, normas e regulamento vigente. A legislação brasileira, por meio da Lei 9.537 de 97, em seu artigo 2, inciso 4, define. Artigo 2º. Para efeito desta lei, ficam estabelecidos os seguintes conceitos e definições. Quarto, comandante, também denominado mestre arraiz ou prático ou patrão, tripulante responsável pela operação e manutenção da embarcação em condições de segurança extensivas à carga, aos tripulantes e às demais pessoas de bordo. Então, tudo que envolve a embarcação é responsabilidade da figura ou da pessoa do comandante. Ele é o principal responsável e o representante do armador a bordo da embarcação daquela empresa que ele está servindo. Então, pode-se dizer que a responsabilidade do comandante do navio se destaca do resto da equipagem, em vez que é a figura principal do navio. Sendo assim, responderá pelos acidentes sofridos pelo navio e pela carga no decorrer da jornada, uma vez que é confiada a ele a responsabilidade de segurança daqueles. Por se tratar da figura máxima a bordo do navio, o comandante responde em caso de acidentes que venham a ocorrer durante a navegação, já que o armador confiou a ele a responsabilidade sobre o navio e as mercadorias sobre que ali estão a bordo. Neste contexto, o Tribunal Marítimo entende aplicar como regra geral a responsabilidade subjetiva ao comandante, estabelecida em culpa no sentido lato sensu. E aqui é um ponto muito importante, que todos aqueles que hoje se encontram na função de comando de uma embarcação, diante de um acidente, e isso precisa ser comprovado, haverá uma única possibilidade de isenção do comandante diante de uma penalidade que ele possa vir sofrer no caso de envolvimento de um acidente da navegação. Se isso for um caso fortuito ou força maior, que significa? Se isso for um fato ocasionado por algo que foge do controle da gestão do comandante, por exemplo, um temporal, um vento muito forte, algo semelhante que vem da própria natureza, um mar muito agitado. Então, se for comprovado que esse acidente foi gerado por esses motivos, o comandante será exonerado de qualquer culpa, será livre de qualquer culpa que possa vir aplicar diante do seu trabalho, das suas atividades na função de comando. Mas se ele não tiver como comprovar que esse acidente foi ocasionado por esses motivos, ele será responsabilidade civilmente, juridicamente, por sua falta de capacidade da execução das suas atividades como comandante de seu trabalho. Então ele será punido mediante a lei. E isso aqui é muito importante, porque muitas das vezes, principalmente nos dias atuais, onde a competição é muito alta, as empresas elas querem de qualquer jeito chegar às metas que são colocadas durante o ano, e muitas das vezes esse comandante ele não tem a capacidade de dialogar com essas pessoas que estão na frente da parte logística, da gestão da empresa, e simplesmente vão aceitando a imposição dessas pessoas que estão em determinados cargos. E amanhã a empresa está sofrendo prejuízos justamente porque o comandante ele se isentou de se posicionar como gestor de bordo da sua embarcação, pelo papel que ele representa dentro da empresa, dentro dessa embarcação, e assim aceitou aquilo que foi imposto sobre o seu comando. Quando uma empresa ela contrata uma pessoa e coloca ela na função de comandante de uma embarcação da empresa, ela está transferindo uma responsabilidade como se fosse de um dono. O comandante ele tem
a responsabilidade de avaliar tudo que envolve o trabalho, a gestão de bordo, e ele sim tomar as decisões e levar adiante dos seus superiores a maneira correta ou mais adequada que se deva desenvolver o trabalho. Não é você chegar e dizer para seu superior que você não irá fazer, não irá cumprir com a ordem, mas é você ter a capacidade de explicar o porquê não fazer daquela maneira. Porque, afinal de contas, todos envolvidos dentro de uma companhia, dentro de um trabalho, almejam alcançar os resultados melhores possíveis. Eu imagino que qualquer pessoa que saia da sua casa para executar um trabalho dentro de uma instituição, se ela tem uma visão, se ela tem um olhar profissional, ela quer crescer, ela quer alcançar os melhores resultados, ela quer ser vista como alguém que realmente faz algo diferente. Eu acredito que esse deve ser o desejo do nosso coração. Mas em face àquilo que é o nosso dever a fazer, nós precisamos entender como nós iremos desenvolver esse trabalho. E mais do que nunca, nos nossos dias atuais, é necessário que esse profissional esteja imbuído de conhecimento. Ele seja capaz de, principalmente nos momentos mais críticos, ele saber tomar decisões, ele saber dialogar com seus superiores e explicar a melhor forma possível para se desenvolver aquele trabalho. Para que amanhã ele não esteja envolvido numa situação onde ele possa ser cassado a sua licença profissional, ou ele está respondendo inquérito, ou ele ser, dependendo daquilo que possa ocorrer, está sendo penalizado. E aqui é um ponto muito importante: dependendo do prejuízo que um acidente pode causar, a justiça vai avaliar o comportamento desse indivíduo, desse comandante. Será que ele tem o nome envolvido na justiça? Se ele for uma pessoa que tem o seu nome limpo e ele não tem condição financeira de pagar o prejuízo para quem foi causado diante do acidente, será a companhia que será responsabilizada por isso. Se for em caso de envolver vidas, assim a empresa será responsabilizada de indenizar as vítimas envolvidas nesse acidente. Então perceba que antes de nós tomarmos determinadas decisões, é necessário que a gente avalie todo um cenário e como esse trabalho vai ser desenvolvido para que nem a empresa, nem os seus colaboradores amanhã estejam envolvidos em situações que é onde venha manchar o nome da companhia. É uma responsabilidade coletiva e em determinado momento uma responsabilidade individual, porque aborda a responsabilidade do comandante. Os gestores de terra têm a sua responsabilidade como administradores da empresa, mas aborda o comandante e ele é o único capaz, pelo seu conhecimento, pela sua expertise marinheira, de tomar as melhores decisões a bordo da sua embarcação. A exceção que existe nos casos de danos decorrentes de caso fortuito ou força maior, como eu já expliquei, neste caso o comandante não poderia ser responsabilizado pelos prejuízos causados. Entretanto, é necessário que se comprove, como já foi mencionado, que o acidente não tenha decorrido de negligência ou imperícia do comandante, fato este de difícil comprovação pelas condições de trabalho dos comandantes. Então, a bordo nós temos o bandalho, o diário, que são os principais documentos que serão utilizados no caso de um acidente ou de uma ocorrência de bordo perante o Tribunal Marítimo, quando fosse exigido para uma averiguação dos fatos ocorridos a bordo. Então aqui mais uma vez nós trouxemos essas informações referentes à teoria de risco e à responsabilidade subjetiva, que será a forma pela qual o comandante será avaliado dentro de um inquérito de acidente de navegação. Correto? Fiquem todos na paz e até o nosso próximo vídeo.